um lampejo que a gente passou naquelas primeiras impressões que a gente teve, até nas mais negativas contra o Flamengo, de toque de bola na defesa, triangulações, construção de jogo defensiva. A gente foi evoluindo contra o Bragantino, que obviamente foi meio que uma escadinha decrescente, né? Flamengo, um time de outro patamar, qualidade técnica, jogando em casa, outro nível de intensidade que vinha até de jogar mundial. Depois pegamos um Red Bull, em que a gente já estava num nível de rotação parecido, também tinha parado, em que a gente conseguiu foi um jogo mais equilibrado, em que a gente dominou inclusive 35, 38 minutos, e depois a gente conseguiu manter. O Bragantino teve um bom momento, inclusive psicológico, depois do empate. E ontem a gente conseguiu, com certeza mostrou que a gente está num nível completamente acima do Corinthians. Não tem nem comparação. O Corinthians teve lampejos no jogo, lampejos em pequenas desatenções que a gente teve, mas o domínio do São Paulo foi total. E, inclusive, volto a dizer para vocês e tento dizer para vocês o seguinte: caso o São Paulo tivesse realmente agredido o Corinthians a ponto de querer falar, eu vou encher o cacete neles aqui, eu vou focar em arregaçar e dar tudo dentro do jogo, o São Paulo poderia ter, inclusive, conseguido coisas maiores ainda. É que realmente o São Paulo sabe que tem um elenco enxuto, está voltando a pegar ritmo de jogo, e obviamente não dava para a gente também chegar e gastar tudo. O São Paulo passou a tocar mais a bola, controlar mais a partida, e passou a dosar mais o jogo, e colocou meio que debaixo do braço o placar. O Corinthians também não criou praticamente nada, só foi chegar realmente com muito perigo no finalzinho do jogo ali numa cabeçada do Ranieri, se não me engano, que o Rafael fez uma defesaça, mas o São Paulo teve várias outras chances ao longo do segundo tempo, muito mais importantes. O Alisson perdeu bola dentro da área, em que o próprio Cédric chegou um pouco melhor ali no ataque. A gente teve outras chances que a gente acabou desperdiçando para a gente poder ampliar o placar. Foi um nó tático completo, nada diferente. O Dorival fez o que ele já está acostumado a fazer, que é segurar o time com a linha baixa. Ele só coloca os jogadores de frente para tentar conseguirem a transição rápida. Conseguiram um lance que foi no começo do jogo, que o Rafael conseguiu salvar a gente. No restante do jogo, 90, tendo a dizer para vocês que sim, 99%, 98% do jogo foi um domínio completo do São Paulo, sem qualquer tipo de chance do Corinthians. Quem assistiu o jogo sabia que só se o São Paulo realmente caísse demais ou fraquejasse muito, que ia ter algum tipo de impacto ali. Conduzimos a partida e não achamos gols. Nós buscamos os gols, nós criamos as situações de gol. O Luciano, como a gente já vinha falando, jogando de segundo atacante de novo, é outra parada. O Luciano de segundo atacante, ele é outro jogador. O esquema do Crespo está ampliando a desenvoltura e a capacidade técnica de vários jogadores nossos, como, por exemplo, o próprio Wendel, como a gente viu ontem. Muita gente criticava o Wendel, falando que o Wendel era uma farsa, que o Wendel não tinha jogado. Eu, particularmente, que vi o Wendel jogando no Porto, aqui em Portugal, sabia que ia chegar o momento que ele ia recuperar fisicamente, que ele ia equilibrar a parte técnica com os demais. Acho que ontem foi uma demonstração clara daquilo que ele pode fazer quando ele atua aberto pela ponta, pela lateral. Não precisa espetar um ponto ali para o São Paulo ter profundidade, porque o Wendel sabe fazer isso. O Enzo Dias é um ótimo lateral, mas ele também tem lá suas deficiências na hora que chega no campo de ataque e no setor defensivo. O Wendel ontem foi muito bem. O Corinthians não conseguiu fazer absolutamente nada por aquele lado. O São Paulo foi dominante no lado esquerdo. No lado do Cédric, a gente não conseguiu ter grandes jogadas ofensivas, apesar dele ter chegado em dois lances bons ali. Um ele finalizou ou cruzou pessimamente, foi horrível, mas no restante do jogo ninguém construiu nada por cima dele. Ele foi muito seguro, foi muito tranquilo, conseguiu administrar defensivamente o lado dele. E inclusive chegou numa bola que ele deu para trás no Alisson, que era para o Alisson ter finalizado melhor. Ele estava dentro da área, ele acabou chutando fraco, caindo e na mão do Hugo Souza ali. O São Paulo começou o jogo com essa oscilação nesse lance do Corinthians. Depois teve o lance do Oscar, né, que teve o lance do penal ali, que assim, eu particularmente, eu estava vendo o jogo e eu ouvi vários comentários, grande parte dos comentários de São Paulinos puxando para o pênalti. Eu, na minha opinião, aquilo é pênalti.
mas eu vi vários comentários, inclusive na televisão de Portugal, dizendo que eles não acharam absolutamente nada. Então eu vi muita gente fazendo também um escândalo, achando que a gente tinha sido assaltado. A gente, quando sai do hall dos São Paulinos também, a gente precisa lembrar que nem tudo que a gente acha como São Paulino é na visão de todo mundo que está do outro lado. Então a gente tem que ter calma na análise. Claro que o Oscar machucou, volto a repetir, na minha visão foi pênalti, mas assisti a transmissão no canal português, por exemplo, os caras disseram que não foi absolutamente nada. Então, assim, só para vocês entenderem como às vezes as visões elas são distantes. Eu acho que é uma pena, porque o Oscar acabou saindo, mas a gente acabou achando uma outra dinâmica de meio de campo, porque a gente passou a ter 3 volantes, só que 3 volantes que se movimentam, 3 volantes que sabem sair para o jogo, 3 volantes que sabem jogar, e no final das contas, os jogadores nas suas posições, André Silva amplificado a sua função, a mobilidade do André Silva puxando o jogo para trás, quebrou a marcação do Corinthians, porque o Corinthians ficou perdido na marcação, e toda hora o Corinthians sobrava no mano com a linha de zagueiros do Corinthians. O Luciano sabe finalizar muito bem. Contra o Red Bull Bragantino ele perdeu 3 chances. E ontem ele foi a lei do ex, foi sniper, matou o jogo, depenou a galinhada e o São Paulo conseguiu fazer o placar em 2 bons lances. O São Paulo com certeza podia ter matado esse jogo, como muita gente fala, enfiado a faca, girado e finalizado, mas está tudo bem. O São Paulo mostrou o principal, capacidade de jogo, jogou muito bem, mostrou que tem recurso hoje, jogada de ultrapassagem, triangulação, tabela, sabe sair jogando, não depende mais tanto de chutão, não depende de lampejos individuais, não é dependente de jogadas de pontas, ele não precisa estar perdendo para construir um volume de jogo quando outro time arrefece. O São Paulo conseguiu sair jogando, impôs o seu ritmo de jogo. A gente teve 3 partidas nessa volta. Em 2 partidas, uma a gente não conseguiu jogar, que foi contra o Flamengo, que foi o retorno, que eu atribuo a diversos fatores, inclusive a méritos do Flamengo e a questão do São Paulo estar voltando, a questão de ritmo. Contra o Red Bull Bragantino, terceiro colocado do brasileiro, nós fomos dominantes durante grande parte da partida e em alguns momentos da partida a gente foi para baixo, então assim, acredito que a gente equalizou as forças com o Red Bull Bragantino, que é o terceiro time do Campeonato Brasileiro. E contra o Corinthians ontem a gente foi super dominante. O Corinthians que estava muito acima na tabela até ontem, agora a gente só está 3 pontos dele. O Santos perdeu de novo. O Vasco da Gama empatou com o Grêmio. A tabela de ontem, os resultados de ontem, Fortaleza empatou com o Bahia, foram até que bons para que o São Paulo pudesse ter um respiro, uma certa paz na tabela aí do Campeonato Brasileiro.